contaminação cruzada é quando alguém se contamina com alguma coisa do ambiente. Então vamos supor, eu vou aqui, pego aqui o Minions, aí o Minions está contaminado, eu ponho a mão no Minions, coço o meu olho. Isso é uma contaminação cruzada, ou seja, é uma contaminação de uma coisa morta, de um objeto, para mim que sou viva. Então pode acontecer isso, eu tocando numa mesa de tatuagem, eu tocando numa bancada, eu tocando numa máquina suja, eu tocando numa maçaneta que eu peguei com a luva. Então contaminação cruzada é de algo morto para um ser humano. Sejam bem-vindos a mais um programa do canal Rê Martelli. Pode ser que vocês me conheçam, pode ser que não. Eu sou Rê Martelli, sou considerada uma das primeiras mulheres tatuadoras do Brasil. Sou a primeira mulher tatuadora da cidade de Campinas. Sou formada em medicina veterinária com especialização em saúde pública humana, vigilância sanitária, técnica em enfermagem, perita judiciária e atualmente estou cursando medicina humana para trazer mais conhecimento para vocês. Eu tenho orgulho em dizer que eu ensino tatuadores a prevenir contaminações cruzadas, garantir uma cicatrização perfeita e ter biossegurança completa. Então hoje na live eu vou falar tudo sobre contaminação e a gente vai poder falar um pouquinho sobre como evitar isso. O nome do episódio de hoje é quais são os tipos de contaminação que a gente tem, que podem existir dentro de um estúdio de tatuagem. Criei um curso, de biossegurança para tatuadores, para que possam trabalhar cada vez melhor. Então durante um tempo que eu tive dentro da vigilância sanitária, a gente ofereceu esse curso e hoje a gente com a internet consegue atingir um público muito maior. Para quem é essa live? Bom, essa live são para tatuadores que realmente querem trabalhar de forma correta e querem realmente proporcionar e oferecer para os seus clientes cuidados com a saúde desses clientes e também um serviço extra, um serviço diferenciado. Porque quando o tatuador trabalha realmente de maneira ética, trabalha realmente dentro das leis, dentro das normas e tendo biossegurança, ele faz com que todos que estejam naquele ambiente tenham maior segurança, ou seja, que realmente a vida ali dentro seja preservada. Então acaba não tendo nem contaminações cruzadas, nem infecções cruzadas, nem infecções endógenas e assim por diante. Fala, Conário, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Vamos lá. Então, para quem não é essa live, Essa live não é para tatuadores que querem continuar fazendo tudo de qualquer jeito. Então, se você não quer levar a biossegurança a sério, essa live aqui não é para você, tá bom? Então, quando a gente fala de biossegurança, primeiramente é muito importante a gente entender o conceito de biossegurança. Então, biossegurança é um conjunto de regras e normas para que a gente possa tirar todo e qualquer risco de contaminação cruzada, infecção cruzada e infecção endógena. Então, biossegurança é o cuidado com a vida. Bio, vida. Segurança, segurança. Então, é segurança da vida. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aí, hoje na live, é sobre o que é contaminação cruzada. Então, contaminação cruzada é quando alguém se contamina com alguma coisa do ambiente. Então vamos supor, eu vou aqui, pego aqui o Minions, aí o Minions está contaminado, eu ponho a mão no Minions, coço o meu olho. Isso é uma contaminação cruzada, ou seja, é uma contaminação de uma coisa morta, de um objeto, para mim que sou viva. Então pode acontecer isso, eu tocando numa mesa de tatuagem, eu tocando numa bancada, eu tocando numa máquina suja, eu tocando numa maçaneta que eu peguei com a luva. Então, contaminação cruzada é de algo morto para um ser humano. Fala, e aí, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Então, vamos lá. Infecção cruzada. O que é? Infecção cruzada entre duas pessoas. Então, quando eu dou a mão para uma pessoa, eu fiz uma infecção cruzada. Trocas de micro-organismos. Então, quando eu tatuo sem a máscara, eu estou causando uma infecção cruzada. Bactérias da minha boca, bactérias vegetativas que abrigam a minha cavidade oral, estão caindo sobre a tatuagem e está tendo uma infecção cruzada.
Mas a infecção que mais ocorre dentro de um estúdio de tatuagem é o que a gente conhece como infecção endógena. Então, como que é essa infecção endógena? Então, imagina que o cliente que você vai tatuar esteja fazendo um tratamento odontológico. Então, bactérias da boca têm muita afinidade com pele. Então, nunca, em hipótese alguma, você vai atender um paciente que esteja, um cliente, no caso, que esteja fazendo tratamento odontológico. Primeiro ele faz o tratamento odontológico, depois ele faz a tatuagem. Até porque pacientes que estejam tomando antibiótico, anti-inflamatórios, não devem passar por procedimento de tatuagem. Porque pacientes que estiverem tomando antibióticos anti-inflamatórios vão estar com o sistema imunológico funcionando de outra maneira. O sistema imunológico deles não vai estar 100% íntegro. Então, o que a gente precisa fazer? Esperar esse paciente, esse cliente, terminar de fazer o uso de antibiótico anti-inflamatório para depois ser tatuado. Ah, mas quanto tempo, depois dele ter parado de tomar um antibiótico anti-inflamatório eu posso tatuar? Na média de 15 dias, tá bom? Então terminou de tomar antibiótico anti-inflamatório, pode já fazer a tatuagem. Antes disso a gente preconiza, ou seja, a gente orienta que não seja feito. Então, infecção endógena, ela pode acontecer por dentro do nosso corpo. Então, suponha, eu tô com um micro-organismo na boca e aí eu fiz uma tatuagem no braço, o micro-organismo anda por dentro do meu corpo e vem aqui no braço onde eu fiz a tatuagem e infecciona essa região. Ou seja, ele migrou por dentro, uma infecção endógena. Ou pode ocorrer quando o tatuador limpa de maneira equivocada a pele do cliente. Por exemplo, vai tatuar aqui, limpa só essa região, e aí põe a mão em cima da onde está sujo e leva a mão para onde está limpo. Então o correto, por exemplo, eu vou fazer uma tatuagem no braço, o correto é limpar o braço inteiro desse cliente. Então existem várias regras para se evitar uma contaminação cruzada, uma infecção cruzada, uma infecção endógena. E aí eu vou falar algumas delas, são muitas, não tem como a gente conseguir falar todas dentro de uma live, mas eu vou falar algumas, tá bom? Fala Ana, boa noite, tudo bem? Hoje o tema é infecções cruzadas, contaminações cruzadas e infecções endógenas, tá bom? Eu acabei de explicar o que é uma contaminação cruzada, o que é uma infecção endógena, o que é uma infecção cruzada, tá bom? Então vamos lá. Então, como evitar infecções e contaminações? Bom, primeiramente, se a gente for pensar em contaminação cruzada, a gente tem que pensar que o nosso ambiente de trabalho tem que ser limpo de maneira adequada. E aí são pouquíssimos tatuadores que sabem a maneira correta de se limpar o estúdio. Então, se eu perguntar, pessoal, como é que você limpa o estúdio? 80% dos tatuadores que vêm fazer aula com a gente falam, eu varro o estúdio e depois eu passo um pano. Então, primeiramente, a gente tem que saber o quê? É proibido varrer o estúdio. Não pode varrer o estúdio, porque sobe poeira, sobe partículas de micro-organismos, elas ficam suspensas no ar. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é como limpar esse estúdio corretamente. Então, o estúdio ele deve ser limpo por técnica de varredura úmida ou técnica de 2 baldes. E para fazer essa técnica de varredura úmida ou técnica de 2 baldes, a gente tem que ter todo um protocolo, não é só sair limpando. Então tem que limpar do mais limpo por mais sujo. Banheiro, nunca passa pano, sempre lava-se. Então tem todas essas regrinhas para que a gente consiga deixar o ambiente realmente limpo e realmente isento de qualquer contaminação cruzada. Então vamos lá, eu vou falar aqui algumas regrinhas e vocês anotam aí, tá bom? Olha, para limpar o estúdio corretamente, sempre a gente começa de cima para baixo. Então primeiramente prateleiras, depois macas, cadeiras, bancadas e por último o chão, tá bom? Então primeiramente isso, lembrando que não pode varrer e tem que ser feita uma varredura úmida ou técnica de 2 baldes. Outra coisa muito importante para a gente saber é realmente como evitar infecções cruzadas. Então, para evitar infecção cruzada, então para contaminação a gente mantém um ambiente limpo, né? Para evitar infecção cruzada, a gente sempre tem que lembrar que as nossas mãos e a nossa boca é o meio mais fácil de se fazer uma infecção cruzada.
Então, salientar e frisar novamente que todos os tatuadores têm obrigação por lei de trabalhar com máscara durante o procedimento de tatuagem. E não é durante uma parte do procedimento, não é a máscara aqui embaixo, não é a máscara aqui no queixo, tá? É a máscara realmente colocada aqui, fechando aqui, tá bom? Vamos lá. O Doug Tatuarte falou, o Santo Calzinho que falou, mop é aconselhável? Sim, mop eu acho excelente, porque você não precisa ficar trabalhando com o pano dentro do balde, então você não tem contato com aquele pano, o mop você mesmo limpa ele dentro do carrinho dele, né? Então eu acho excelente o mop, aqui a gente usa o mop. Aqui a gente tem 2 mops, viu, Santo? Um para passar a primeira passada de pano, seria, né? A primeira passada de mop, que é com água e detergente. E a segunda para a gente passar com água sanitária, ou lisoforme, ou amônia quaternária, tá bom? Então são esses 3 produtos que você pode passar na segunda passada de pano, vamos dizer assim, ou passada de mop, tá bom? O Doug Tatuarte falou, quais cuidados de limpeza referente a tatu? Vou falar. O 071 falou, a varredura úmida se caracteriza também naquela lavagem, esfregando a vassoura, o chão com água. Sim, a varredura úmida também pode ser feita daquele jeito. Então, o que foi perguntado? Se pode, ao invés de passar um mop, lavar o estúdio, tá? Todos os dias. Pode sim. Só que tem que lembrar sempre que a vassoura só pode ser passada se ela estiver úmida. Não pode passar vassoura seca no estúdio, tá bom? E assim, dependendo do tamanho do estúdio, lavar o estúdio todo dia acaba ficando um pouco inviável. Então é mais fácil às vezes fazer a varredura úmida, mas pode lavar o estúdio todos os dias se você quiser, tá bom? Lembrando sempre de trabalhar com produtos corretos para esse tipo de limpeza. Então primeiro é detergente água, depois é água sanitária, amônia quaternária ou lisoforme, tá bom? O Conarion falou, é a coisa mais simples, a máscara, e o que mais vejo são tatuadores famosos tatuando sem máscara. Fico inconformada com esse descaso com algo tão simples e tão importante. Olha só, eu também fico, e vou além disso, eu fico mais incomodada ainda que grandes marcas sempre republicam ou publicam tatuadores fazendo tatuagem sem máscara. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a entrar nessas postagens e começar a cobrar, viu? Não tá faltando alguma coisa aí? Não tá faltando a máscara, porque é algo tão simples e algo que faz toda a diferença, vocês podem acreditar. Se você pega um cliente da área da saúde, você já atende ele sem máscara, provavelmente ele não volte. Aqui no nosso estúdio a gente tem orgulho em dizer que tem um hospital aqui em Campinas que chama Hospital Vera Cruz, a gente tatua majoritariamente pessoas de lá. Então assim, sempre pessoas que estão ali e pessoas que são indicadas pelas pessoas que estão ali. Então a gente sempre trabalha com muita gente da saúde e assim, eles reparam realmente em tudo, tá? Vamos lá. Então, primeiramente eu estou falando de estúdio, né? Então estou falando de como evitar contaminação cruzada. Então, isso, então, exatamente. Então precisa trabalhar de máscara 100% do processo e não é algo opcional, é algo que está na lei a máscara, tá bom, pessoal? Bom, se a gente... Ó, o Santo Calzinho que falou, não é opcional, é obrigação, é ética, é isso aí, pessoal. A gente compartilha do mesmo pensamento. Então, primeira coisa para evitar contaminação cruzada é manter o ambiente limpo corretamente. E aí lembrando, pessoal, que a maioria dos tatuadores que possuem, né, que acabam se contaminando com hepatite C ou hepatite B, eles acabam se contaminando na hora que eles vão fazer o descarte de lixo. Então tem que tomar muito cuidado, tem que tirar o lixo, o saco branco, né, leitoso, que tem que ficar dentro da sala de procedimento com luva, tá? Tem que fechar a caixinha de pérfuro cortante em cima de um balcão, porque se você fechar na perna, pode perfurar a sua perna. Então tem que tomar um cuidado extra aí quando faz a retirada de lixo do seu estúdio, para que seja levado até o local que vai esperar a coleta, tá bom? Lembrando disso. Mas isso é assunto para uma outra aula, descarte de pérfuro cortante. Hoje a gente vai continuar falando aí de como a gente pode evitar infecções e contaminações cruzadas e também infecções endógenas. Então, manter o estúdio limpo é essencial, tá bom? A gente pode usar também o ácido peracético a 2%. O ácido peracético é um ácido
que é usado para esterilizar tanque de cervejaria, é usado para esterilizar materiais cirúrgicos, é usado para esterilizar o cano do endoscópio, que não pode ir na autoclave, é usado para esterilizar o cano da colonoscopia, né? Antigamente era usado o glutaraldeído, mas com o tempo viram que o glutaraldeído ele causava danos ambientais se fosse descartado na pia e também aumentava o risco de câncer. Então passou a ser utilizado o ácido peracético, tá bom? Ácido peracético a 2%. Nem todo mundo consegue comprar em uma loja física, porque para comprar o ácido peracético você precisa ser da área da saúde, mas vocês conseguem adquirir o ácido peracético a 2% na internet. Lembrando que cada ácido peracético, dependendo da marca, vai ter uma diluição. E para que serve o ácido peracético? Para vocês limparem o filtro do ar-condicionado, aquele filtro que a gente abre a portinha do ar-condicionado e consegue tirar, para a gente fazer uma limpeza mais pesada uma vez por semana no estúdio inteiro, para baixar a carga de micro-organismos, porque o estúdio, por mais que a gente mantenha limpo, não vai ser 100% estéril, né? A gente não está dentro de uma sala de cirurgia, então o ambiente, o ar do estúdio não é estéril, então eu acho necessário fazer uma limpeza mais potente, pelo menos uma vez por semana, e baixar a carga de micro-organismos, tá bom? A Ana Elis falou, o que fazer se eu me espetar na hora da tatu? Ótima pergunta, Ana. Se você se perfurar com pérfuro cortante, ou seja, se ocorrer um acidente com pérfuro cortante, é muito importante que você procure um hospital ou que você procure um posto de saúde para você ser orientada. A maioria das vezes eles vão pedir para você levar a pessoa que você estava tatuando para que possa fazer um teste rápido. E aí ver se a pessoa tem alguma IST, né? Infecção sexualmente transmissível, então HIV, hepatite, alguma coisa assim, sífilis, gonorreia. Ou você pode pedir já para tomar o coquetel. Lembrando que esse coquetel, vamos dizer assim, que na verdade é um nome mais popular, o coquetel, né? Não se chama coquetel, mas você pode falar de coquetel que eles vão entender. Ele previne HIV, tá? Então é importante a gente tomar muito cuidado com a montagem e desmontagem da máquina e sempre estar com calça comprida e sapato fechado, porque é isso que vai evitar acidente se a máquina cair ligada ou se a máquina for de bobina e cair no colo. Geralmente enrosca na calça e aí não pega direto na perna do tatuador ou da tatuadora, tá bom? Então é isso, então a gente tem que tomar esses cuidados extras para tentar não ocorrer acidente com pérfuro cortante. Eu já me perfurei faz muitos anos já, faz mais ou menos uns 10 anos, tive que tomar o coquetel é bem forte, não é nada gostoso de tomar, então eu aconselho que vocês tomem muito cuidado para fazer a paramentação, a desparamentação, o embalar da máquina, o desembalar. Tomem cuidado sempre, a hora que terminar a tatu, a primeira coisa que se joga dentro do descarpar, que é a agulha, para que a agulha não fique lá oferecendo um risco com acidente de pérfuro cortante, tá bom? Outra coisa muito importante para falar, pessoal, é que existe uma janela imunológica. Então vamos supor que eu esteja tatuando o Minions. E aí eu me cortei com a agulha que eu estava tatuando o Minions. Daí, de repente, o que aconteceu na hora que eu me cortei com essa agulha? Eu levo o Minions lá no posto de saúde ou no hospital para ele fazer o teste e ele não tem nada. Só que pode ser que ele tenha e esteja na janela imunológica. O que é essa janela imunológica? É quando a doença ainda não aparece, né, nos exames. Então o que eu aconselho? Eu aconselho vocês já pedirem para tomar o coquetel e tomar todos os remédios para tentar evitar que essa doença se manifeste em vocês, tá bom? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Vamos lá. 071 Blue Ink falou: detergente enzimático é recomendado? Detergente enzimático a gente usa na cuba ultrassônica, geralmente para limpar pinças, piercing, a gente usava muito para limpar também biqueira, mas já tem vários trabalhos científicos falando que o detergente enzimático acaba criando com o tempo, com o passar do tempo, uma resistência de micro-organismos no local. Então não é aconselhável ser usado de maneira nenhuma, tá bom? Detergente enzimático geralmente era rosinha antes, a gente usava muito em cuba ultrassônica quando a gente usava biqueira de aço, tá? Bom, então vamos lá, vamos pensar agora no que a gente tem que fazer para evitar uma infecção cruzada, né? Imagina, de nada.
Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que fazer para evitar uma contaminação cruzada é tomar cuidado para usar os EPIs, equipamentos de proteção individual. Lembrando que os EPIs obrigatórios para um tatuador são máscara e luva, jaleco, óculos, touca, é preconizado. A vigilância sanitária fala, olha, seria muito legal que você usasse, mas se você não usar também, entre aspas, o problema é seu, vamos dizer assim, né? Então, primeiramente, a gente tem que sempre vestir a máscara. Por quê? Porque se a gente vestir a luva e levar a luva no rosto, a gente contamina as nossas luvas. Então, primeiro a máscara, depois a luva, tá bom? E aí a gente vai começar a fazer a tatuagem. E aí o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a gente só pode pegar em coisas que forem do cliente. Entendeu? Então, vamos supor... eu quero pegar na tinta, eu posso? No rótulo da tinta, na tinta inteira, dentro do tubo, não pode. Agora eu posso pegar com a luva o batoque. Eu posso até pôr o dedo com a luva dentro da tinta, se eu quiser, porque a luva está em contato com a pele do cliente e aquela tinta está suja com plasma, com sangue do cliente. Então não teria problema nenhum, tá bom? Então quando eu tiver com os EPIs, luva e máscara, obrigatoriamente eu posso mexer em coisas que forem do cliente, tá bom? Fala, italiano, tudo bem? Como é que você tá? O italiano perguntou, ó, jaleco de pano pode ser usado ou somente descartado? Pode ser usado jaleco de pano, desde que você tenha um para cada dia da semana. Então, suponha que o seu estúdio abra 7 dias na semana, você tem que ter 7 jalecos. Lembrando que se você quiser ter jaleco de pano, você tem que ter convênio com uma lavanderia que esteriliza esses jalecos. Caso contrário, não é aceito, tá bom? A Conário falou que estava escrevendo essa pergunta aí, ó. Então, respondido, pessoal. Vamos lá. Então, a gente tem que sempre pensar que se a gente quer ter jaleco de pano, a gente tem que ter um para cada dia, a gente tem que ter convênio com uma lavanderia, tá bom? Se a gente for ter o jaleco descartável, é um por dia ou um por cliente? O que vocês acham? Escrevam aí, se eu for ter jaleco descartável, é um por cliente ou é um por dia? Porque se for de pano vai ser um por dia, certo? Se for descartável, muda essa regra ou é a mesma regra? Enquanto isso, eu vou respondendo outras coisas aqui. O Leonardo falou, olá, boa noite. Você tem canal no YouTube? Gostaria de me inscrever. Ô, Leonardo, tenho sim. Arroba, não sei se do YouTube tem arroba, mas é Remartelli oficial, remartelli.oficial, tá bom? Eu vou depois postar essa live, aí eu publico nos comentários qual é o canal do YouTube, tá bom? Mas é Remartelli, com 2 L's e I, ponto oficial, tá bom? O italiano falou, melhor descartável, né? Eu também acho, descartável, vamos ver. Conário falou, avental de material lavável, aquele estilo barbeiro, pode ser usado no mesmo dia para todos os procedimentos, para 2 procedimentos diferentes. Bom, vamos lá. Suponha que eu tenho um avental, aqueles de barbeiro, sabe, pessoal? Eu posso usar o avental, por exemplo, para cortar cabelo e fazer tatuagem? Não. Mas eu posso usar o mesmo avental o dia inteiro. É igual o jaleco. Só que se eu optar por ter um avental daquele, eu também tenho que ter um por dia. E também vou ter que ter um convênio com uma lavanderia, tá bom? Se for descartável, o italiano falou um por cliente, o Leonardo falou um por cliente, a 071 Blue Ink falou por cliente, o descartável um por cliente, acho que descartável é mais interessante. O Santo falou, também acho, o Santo Caos, também acho. Bom, é assim, ó, se for descartável, você também por lógica poderia usar o dia inteiro, igual o de pano. Mas não dá, porque o descartável, ele suja muito mais rápido, ele absorve a tinta muito mais, ele não é impermeável, o de pano também geralmente não é, tem até alguns panos que são impermeáveis e dá até para você mandar impermeabilizar jaleco, tá? Fiquem atentos a isso, é muito legal, viu? Os meus jalecos da faculdade de medicina, por exemplo, são todos impermeáveis, por quê?
porque eu não quero correr o risco de acontecer alguma coisa no meu plantão e aí eu acabar ficando no plantão inteiro com secreção, com sangue ou com alguma coisa assim, tá? Então eu aconselho vocês que os jalecos descartáveis você usem um por cliente, tá bom? Santos Caos Inc. falou, melhor pagar no descartável, que é consideravelmente barato e muito mais seguro. Exatamente, eu também acho. Sim, 2 procedimentos podem ser feitos sim com aquele avental de barbeiro, sabe? Então se eu tenho um avental de barbeiro no meu estúdio de tatuagem, eu posso usar ele o dia inteiro para vários procedimentos. Eu posso colocar piercing, eu posso fazer tatu, eu só não posso misturar barbearia com tatuagem. Pode ter até no mesmo ambiente, mas não pode ser a mesma roupa, porque por causa da sujidade, micro-organismo que pode ter no couro cabeludo, cabelo e tudo mais, tá bom? Ó, o Italiano Tatu falou, eu uso jaleco descartável, mas para tatu grande, eu uso jaleco descartável, mas para tatu grande, estou errado? Não, pessoal, o jaleco nem é obrigatório, então usa se quiser, tá bom? Eu acho que é mais uma forma da gente se proteger, mas não é obrigatório, tá? A lei não fala que é uso obrigatório. A Ana falou, qual o cuidado que devemos ter com nossas roupas pessoais na hora de lavar? Ótima pergunta, e vamos lá então. Então, primeira coisa, o Italiano falou, boa pergunta, Ana, vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão combinando fazer uma pergunta. Brincadeira, mas vamos lá, ó. Eu faço o quê? Eu vou com uma roupa pro estúdio e levo uma roupa na minha mochila. Chegando no estúdio, eu troco a minha roupa. Então, chegando no estúdio, eu ponho a roupa que eu vou trabalhar. E antes de eu ir embora, eu tiro a roupa que eu trabalhei, coloco num saquinho de supermercado ou num saquinho de alimento, aqueles saquinhos mais brancos, coloco dentro do saquinho e ponho dentro da mochila. Chegando em casa, eu coloco num cesto de roupa separado da roupa da minha família. Por quê? Porque senão eu vou levar contaminação cruzada para dentro da minha casa. Imagina que eu tenho uma criança, imagina que eu tenho um idoso, eu tô levando uma roupa completamente contaminada de estúdio para dentro de uma casa, eles têm imunidade mais baixa, eles podem se contaminar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso realmente separar essa roupa. Então, eu deixo ela separada dentro de um local próprio só para as roupas que eu venho do estúdio. E aí, uma vez por semana, eu bato as minhas roupas com lisoforme dentro da máquina, tá bom? Pode ser amônia quaternária também, se vocês quiserem. Santo Caos falou, impermeabilizar é bom até por causa de mancha, mas ajuda na questão da contaminação e sujeira também, né? Que sacada incrível, exatamente. Mandar impermeabilizar o jaleco é assim a solução dos nossos problemas. É igual impermeabilizar banco de carro para quem tem cachorro e leva direto no veterinário. É solução para os problemas, porque geralmente cachorro passa mal dentro do carro e aí vomita, enfim. Então, impermeabilizar banco é uma solução para quem tem cachorro e jaleco para os tatuadores é uma solução muito bacana. Eu mandei impermeabilizar todos os meus da faculdade e todos os meus do estúdio. Então, assim, todos os meus jalecos são impermeabilizados. O Leonardo falou, a solução de limpeza que usamos no espumador pode ser usada em todos os procedimentos ou precisamos trocar cada procedimento? Olha, vou te chamar de Léo, tá? Olha, Léo, se for espumador, ele tem um sistema fechado. Então não entra micro-organismos de fora para dentro. Então pode usar até acabar. Se for o produto puro. Se for o produto que você diluiu em água, aí dura 3 dias, tá? Por causa da água. Independente se vai ser uma água de torneira, uma água destilada, uma água mineral, independente de que tipo de água for, tá? Agora, se você colocar numa almotolia, lembrando que borrifador não pode mais ter na bancada, se você colocar numa almotolia, aí ele tem que ser trocado a cada cliente, porque a almotolia não é sistema fechado, tá bom? Ó, o Italiano falou, e se for ateliê privado em casa? Seria esses mesmos cuidados que você está dizendo? Sim, os mesmos cuidados. Independente se é ateliê, se é estúdio de tatuagem, o cuidado com a nossa roupa para evitar uma contaminação cruzada é o mesmo. Mesmo se eu vou na casa do cliente, mesmo cuidado. Eu entro na casa do cliente com uma roupa, peço para usar o banheiro, troco minha roupa, terminando a tatuagem, coloco uma roupa limpa, roupa suja dentro da mochila e bora para casa, entendeu? 071 Blue Ink falou, Renan, você acha que seria o ideal todo profissional da tatua ser formado em medicina?
penso em fazer a minha segunda graduação. Já sou da área da saúde, mas sou formada em estética. Que legal, porque você é da área de saúde. Uma colega aí de classe. Olha só, eu acho que não é necessário ser formado em medicina. Eu fui fazer medicina para trazer mais conhecimento para a escola, tá? Mas eu acho que se é uma área que te atrai, é muito interessante. Medicina é uma área que exige muito estudo, assim como qualquer outra. Mas é uma área que, por exemplo, eu entrei na faculdade de medicina sem uma pretensão de trabalhar como médica, tá? Entrei na faculdade de medicina somente para trazer mais conhecimento para a escola e acabei me apaixonando pela área de oncologia e de cuidados paliativos. Então eu tenho como premissa terminar a faculdade de medicina e criar um resort gratuito para pacientes oncológicos em cuidados paliativos. Então assim, eu acho uma profissão linda, médico, a gente se apaixona, quem é da área da saúde acaba se apaixonando, mas eu acho que não é necessário o tatuador ter um curso de medicina para ser tatuador. Não, mas eu acho sim que falta muito conhecimento técnico para tatuador, tanto na área de anatomia e fisiologia da pele, quanto na área de biossegurança. Muito conhecimento e falta muito levar a profissão a sério. E é isso que eu bato sempre nas lives, é isso que eu bato sempre no conteúdo, porque eu acho que é de suma importância a gente que sabe a importância disso começar a bater todos os dias nessa tecla, até que a gente consiga conscientizar não só os profissionais, mas os clientes também. Então aí vai chegar uma hora que o cliente não vai querer ser tatuado com um tatuador que usa uma tinta sem registro, que não vai querer ser tatuado com um tatuador que está de shorts, que não vai querer ser tatuado com um tatuador que está sem máscara. Ou esse cliente aceitaria um dentista atendendo ele sem máscara, um dentista atendendo ele de shorts. A gente mexe com saúde pública, assim como um dentista, assim como um médico, sabe? Então eu acho sim que falta mais conhecimento técnico na área, sabe? Tem muitos tatuadores por aí. E assim, eu posso dizer que nem 30% deles fizeram um curso de biossegurança e anatomia e fisiologia da pele. Salientando, pessoal, que hoje o Angels Tattoo School é a única escola do Brasil que tem profissionais formados na área da saúde e são tatuadores, body piercing e dermopigmentadores. Vamos lá. Italiano Tatu falou, foi bom você dizer na casa do cliente. Bom, o Italiano Tatu falou, é errado tatuar na casa do cliente? E se não for errado, quais cuidados devo tomar? Bom, primeira coisa, não é errado, tá? Eu acho que todo mundo começa ou tatuando dentro da própria casa ou atendendo a domicílio. E assim, o que é de suma importância na tatuagem na casa de um cliente é conseguir manter o mínimo de biossegurança aceitável. Então não tá tatuando no meio de um monte de gente bebendo, ou no meio de um monte de gente fumando, enfim, ou não ficar tatuando no meio de criança, de animais e tudo mais. Então manter o mínimo da biossegurança. Mas fortemente o nosso desafio, quando a gente vai tatuar na casa de um cliente, é o que fazer com o pérfuro cortante. Já que a gente não pode carregar o pérfuro cortante dos outros. A gente só pode carregar o nosso próprio pérfuro cortante, sendo que para o nosso estúdio a gente precisa ter uma coleta especializada. Então, o melhor jeito de você tatuar na casa do cliente é levar um descarpaque, você monta o descarpaque, coloca a agulha do cliente dentro do descarpaque e ele faz o descarte da caixa de pérfuro cortante dele no outro dia no posto ou no hospital. Ele pode carregar o próprio pérfuro cortante, a própria agulha. Nós não podemos. Nós só poderíamos se a gente tivesse um EPI correto, curso para carregar pérfuro cortante, carro e tudo mais, tá bom? Italiano falou, ó, já recebi alguns contínuos de clientes que são de longe, mas não fui, tenho um pouco de receio. Eu não vejo problema nenhum, desde que siga o mínimo de biossegurança, tá bom? 071 Blue Ink falou que concorda totalmente, ela escreveu assim, ó, concordo totalmente com você, inclusive foi esse seu comentário que me atraiu. Ah, que legal, ficou feliz, viu que você gosta aí do conteúdo. E que bom que a gente partilha das mesmas premissas aí. Santo falou, meu sonho é a profissão ter o mesmo respeito de um médico ou advogado. Olha, Santo, vai depender da gente, sabe? Eu acho que enquanto a gente for omisso às coisas que estão acontecendo e não cobrar os outros tatuadores, não cobrar as grandes empresas, infelizmente a gente vai continuar não tendo esse reconhecimento que já deveria ter vindo. Porque faz 50 anos, mais ou menos, que a tatu foi desmistificada, que
que a tatu passou a ser realmente considerada arte, que a tatu parou de ter aquele preconceito, e a gente não conseguiu realmente esse reconhecimento. Por quê? Porque infelizmente muitos dos nossos colegas de trabalho, se é que eu posso chamá-los de colegas de trabalho, porque parece que eles trabalham contra eles mesmos, querem tatuar de shorts, querem tatuar de chinelo, querem tatuar sem máscara, querem tatuar usando produtos que não são legalizados pela Anvisa e acham bonito falar isso. Quantas vezes nas nossas postagens a gente vê pessoas brigando para continuar fazendo errado, como se fosse a gente que criasse a legislação, né? E não é. Então, eu acho que se a gente não tiver um comportamento daqui para frente muito sério em relação à biossegurança, inclusive, eu acho que a gente corre o risco da gente cada vez ser menos valorizado, sabe? Então, esses dias eu escutei, a tatuagem está passando por uma crise. Não, a tatuagem não está passando por uma crise. Os maus profissionais estão passando por uma crise, porque eles não se colocaram no mercado, eles não se posicionaram. E aí, como tem muita gente fazendo coisa errada, então o cara que faz tudo errado, ele consegue cobrar R$50 uma tatuagem. Não tem como você usar de biossegurança e cobrar R$50 uma tatuagem. Então esse cara que cobra R$50 uma tatuagem, ele depõe contra a classe. Mas você não foi iniciante, você não cobrar barato. Uma coisa é cobrar barato, outra coisa é cobrar a ponto de nem devolver o que você está gastando. Então isso tem que ser uma coisa muito pensada, né? Quando a gente começa numa profissão, a gente tem que pensar em se valorizar e valorizar os que já estão nessa profissão e não desvalorizar. O italiano falou, Renan, é foda, mas profissional impossível. Tenho orgulho de ser aluno do Angels. Obrigada, italiano. A gente também tem orgulho aí de ter você como aluno, viu? Santo falou, por isso busco sempre informação para passar segurança para os meus clientes. Perfeito. Conário falou, tatuo há muitos anos e sempre pensei, seria interessante ter um curso técnico de dermatologia aos moldes dos cursos de auxiliar de enfermagem, por exemplo, voltado para tatuadores e afins. Exatamente, é muito bacana isso. Italiano falou, agora vou tatuar a domicílio. Jesus, é isso mesmo. 071 Blue Ink falou, concordo, Renan. Italiano falou, só depende de nós esse respeito. Exatamente. Ana falou, infelizmente a profissão é muito marginalizada até hoje. Quando você fala que é tatuador, muita gente ainda torce o nariz. Torce, Ana, mas é por causa dos maus profissionais, do pessoal que não leva a sério a profissão. Porque imagina, vamos nos colocar no lugar do outro. Imagina que você é uma senhorinha de 70 anos, ou não precisa ser uma senhorinha de 70 anos não. Você é pai de uma adolescente que acabou de fazer 18 anos e de presente você falou para ela que você ia dar uma tatuagem. Aí você chega no estúdio de tatuagem, o tatuador tá de chinelo, com o pé sujo, de shorts, às vezes sem camisa, fumando, bebendo dentro do estúdio de tatuagem. Que impressão profissional passou para esse pai ou passou para essa adolescente que entrou no estúdio muitas vezes pela primeira vez? É completamente diferente da pessoa chegar num estúdio, um estúdio organizado, um estúdio limpo, todos os profissionais saberem falar tecnicamente com o cliente que ele está atendendo, então falar da importância dos cuidados, explicar o porquê não tomar sol, o porquê não comer, o porquê cuidar dessa maneira. Então é a gente que vai fazer esse respeito. Se a gente chegasse no médico, o médico estivesse lá tomando cerveja, assim, largado, assim, com chinelo, de qualquer jeito, fosse fazer uma cirurgia na gente sem máscara, ficasse falando em cima da cirurgia, os médicos também não iam ter o respeito. Então, se a gente quer o respeito, a gente tem que ser uma classe mais unida e a gente tem que levar a profissão mais a sério. E a gente tem que cobrar dos nossos colegas de trabalho que levem a profissão a sério. Só que o que acontece quando você vai cobrar, você é taxada de chata. A gente fez uma convenção no Shopping Dom Pedro em 2015. Depois, quem quiser aí, me chama em inbox que eu mando o link para vocês conhecerem um pouco das nossas convenções. A gente tinha limpeza especializada a cada 15 minutos, coleta de pérfuro cortante. A gente não deixava ninguém que estava nos estandes ficar sem camiseta ou sem máscara. A gente foi taxada como chata. Queriam boicotar nossa próxima convenção. Então, ao invés deles valorizarem isso, eles desvalorizam. É só vocês pararem para ver a quantidade de pessoas que essa live atinge.
Então, por exemplo, a gente está aí com 12 pessoas ao vivo agora, nesse momento, entendeu? Era uma live, informação gratuita, informação de qualidade, informação que impacta a nossa profissão. Era para essa live estar lotada de pessoas. E agora, se eu vier aqui falar de como fazer uma mistura de diluente ou como colocar a tinta Dynamic dentro de um pote de tinta com registro e fingir que eu não uso Dynamic, aí lota a live. Então parece que coisas que tem mais erros, coisas que são proibidas, parece que as pessoas gostam mais, infelizmente. E aí quanto mais as pessoas continuarem fazendo isso, mais a gente vai ser desvalorizado. Santo falou, graças a Deus meus clientes valorizam o nosso profissionalismo e acreditam nesse diferencial. Vivemos falando e compartilhando seus cursos. Que legal, fico muito feliz, viu? Fico feliz de verdade e fico feliz mesmo que vocês gostem. Assim, os nossos clientes também, graças a Deus, valorizam. A gente consegue comprar um valor de tatuagem acima do mercado, a gente consegue ter uma agenda cheia de clientes e é por causa disso, por causa de um atendimento diferenciado, por causa que a gente mostra profissionalismo e a gente mostra respeito com a saúde do cliente. Conário falou, exatamente, tem gente trabalhando contra a própria área. Trabalhei com um cara com 30 anos de tatu, que tatuava descalço. Sem máscara também. Combo da destruição. Santos falou, 071 Blue Ink. E eu puxamos a orelha de todos ao nosso redor. É isso aí, pessoal. Que legal. Vocês trabalham juntos? Ronildo Nascimento falou, o profissional é profissional. E aí, assim, o que muitos tatuadores falam mas os melhores do mundo usam Dynamic. Os melhores do mundo fazem o próprio diluente. Os melhores do mundo, olhado por que visão? Os melhores do mundo que ganham troféu? Em convenção? Porque, veja bem, vamos tirar o mundo da tatu e vamos falar de outro aspecto para a gente poder fazer uma comparação. Vamos supor que a gente esteja numa corrida de carros. E nessa corrida de carros é proibido você mexer no motor, porque senão é uma corrida que não vai ser justa. Imagina, eu corro com o meu carro com motor original e o colega ao lado mexe no motor do carro. É a mesma coisa que um tatuador que trabalha com uma tinta com registro da Anvisa competir com um cara que está trabalhando com uma tinta da Dynamic. Então, assim, os melhores do mundo fazem seu próprio diluente, mas fazer misturas químicas é proibido. Você não pode misturar, por exemplo, sei lá, álcool, gel de contato, gel de ultrassom e vaselina para fazer um diluente. Não pode. Ou álcool, listerine, água destilada. Não pode. Você não pode criar um diluente. O seu diluente tem que ter registro da Anvisa. Mas eu quero diluir com água. Pode, ok. Mas se você não for utilizar só um produto, o outro tem que ter registro da Anvisa. Não quero usar água, quero usar um diluente. Use diluente, mas tem que ter registro da Anvisa. Você não pode criar o seu próprio diluente. E aí tem o pessoal ainda que protege o pessoal que faz errado. E aí eu fico assim, E aí tem o pessoal que ensina errado, por exemplo. A gente, infelizmente, recebeu aí mês passado 3 alunos que fizeram um curso que aprenderam a levar a caixinha de pérfuro cortante no posto de saúde, dentro do curso. Santo Calzinho que falou, tem gente que acha que é só lifestyle e cobrir a linha roxa. É isso aí. Ronildo Nascimento falou, o profissionalismo é a bula do tatuador. Exatamente, é isso aí. Santo falou, buscar conhecimento, muitos poucos querem. Exatamente, não é só o conhecimento, é buscar conhecimento e trazer responsabilidade para o que está fazendo. Porque tenho certeza que todo mundo, mesmo aqueles tatuadores que querem trabalhar de short, chinelo ou descalço e sem máscara, não iam gostar de ser atendido por um médico dessa maneira. Não iam gostar de ser atendido por um dentista dessa maneira. Mas eles não ligam em atender bem o cliente, eles não ligam em não cuidar da saúde deles e do cliente. E mais me espanta ainda um cliente que aceita um tipo de trabalho desse jeito, aceita entrar num estúdio onde tem um profissional dessa maneira e aceita fazer um procedimento. Porque a maioria acha que é só colocar um desenho bonito na pele que tá tudo certo, e não é assim. Santo Caos falou,
Pois bem, ninguém valoriza informação de saúde. A Ana falou, isso é verdade. A maioria dos tatuadores trabalham assim. E veio se arrastando essa tradição. Mas ainda bem que isso tem mudado. E com certeza você fez total diferença trazendo seus ensinamentos. Que legal, gente. Essa é a minha missão mesmo. Aí Santo falou, isso aqui é uma aula diferente de cursos de medicina. De curso de medicina, exatamente. 071 Blink falou, já fui taxada de ignorante, explosiva, etc. Justamente por não concordar com profissionais que utilizam dinâmica. Tatu sem máscara indicam comer de tudo. Exatamente. Esses dias vieram fazer um comentário no meu post. Mas o Drauzio Varela disse que não tem problema comer coisas gordurosas, comer coisas alergênicas, comer coisas que são prejudiciais depois de um procedimento cirúrgico. Lembrando, pessoal, que a tatuagem não é um procedimento cirúrgico. A tatuagem é um procedimento que a gente quer manter a cor e que a gente quer manter a vitalidade, né? Vitalidade, assim, as tintas bem brilhantes, bem vivas ao cicatrizarem. Então, a gente não quer só que cicatrize bem, a gente quer que cicatrize bem e mantenha o pigmento. Então, sim, não pode sair comendo de tudo, sabe? Ai, que legal, ó, o Santo falou. Somos noivos e trampamos cada um em seu estúdio, mas volta e meia trabalhamos juntos também, Renan. Que legal, pô. Nossa, que show. Acho muito bacana isso. Eu vivo casando, aluno com ex-aluno, aluno com professor. Eu brinco que eu vou montar uma agência de casamento ainda entre tatuadores. Que legal, pô, que vocês continuem assim, viu? Ótimo trabalho aí pra vocês. O Léo falou, sou estudante de tatuagem menos de 6 meses. E eu acredito que devemos aprender sobre os cuidados antes de tatuar. Lives como essa é um presente para nós. Muito obrigado. Imagina, não precisa agradecer. Esse é meu propósito mesmo. Meu propósito, quem já leu algum livro meu, ou quem já conhece um pouco mais da minha história, sabe que eu sempre tive o propósito de ensinar. Comecei a fazer faculdade de história, tive que parar não, fui safada, sabe? Na época eu tinha dinheiro para pagar, mas eu falei, não, meu pai não quer pagar a faculdade para mim, não vou pagar não. Aí saí de história, aí fui para medicina veterinária com o intuito de dar aula, e aí na medicina veterinária, fazendo estágio na vigilância sanitária, fui fiscalizar estúdios de tatuagem, vi que ninguém sabia nada de biossegurança, resolvi dar aula de biossegurança, anatomia, tatuagem, dermo, piercing, assim por diante. Ana falou, nossa, chocada, porque todo mundo indica Dynamic. Santo falou, produto nacional Supremacy. Eu falei certo? Acho que não, né? 071 Blue Ink falou, somos noivos, trabalhamos juntos. Ele quem me trouxe para esse mundo, para ser tatuadora. Até então, só tinha 10 anos enquanto tatuava minha entrada enquanto profissional tem bem pouco mais de 1 ano e meio. Que legal, fico feliz, isso mesmo, arrasta ela para ser tatuadora. Aí o Santo falou, a Anvisa é nossa amiga. O Nário falou, no meio da tatu algumas pessoas querem manter o estilo underground e isso entra nessa vibe de descaso. Não entenderam que a vibe está evoluindo para uma profissão respeitada. Exatamente, e assim, ó, eu acho que manter uma cultura mais tradicional, por exemplo, assim, eu gosto muito de máquina de bobina, mas não é porque eu gosto muito de máquina de bobina que minha bobina tem que estar lotada de tinta, lotada de sangue e com o grommet, né, com a borrachinha da haste sendo usada para todos os clientes há mais de 10 anos, entendeu? Então eu acho que a gente pode manter uma coisa mais old, uma coisa mais tradicional, mas sempre mantendo higiene e biossegurança. A Ana falou, Dynamic não é registrada na Anvisa? Não entendi, a galera em peso indica. Ana, a Dynamic não é registrada na Anvisa, a Dynamic é proibida, ela tem grau cancerígeno 2, que não é um grau preocupante, porém o problema não está no grau de cancerígeno que ela é, porque toda tinta preta é feita de fuligem, ou seja, é feita de fumaça, vamos dizer assim. O problema é que entre o remédio e o veneno está na quantidade. Então, suponha que eu esteja com dor de cabeça, eu vou tomar uma Novalgina, vai curar a minha dor de cabeça. Se eu tomar 10 Novalginas, eu vou ter problema no fígado,
eu posso ter uma hepatite fulminante e eu posso passar mal. A mesma coisa com a tinta de tatuagem. Tintas pretas que tem registro na Anvisa, elas também são feitas de Carbon Black, mas o tamanho do pigmento é menor e a quantidade de pigmento é menor. Já a Dynamic, o pigmento é de tamanho maior e também muita quantidade. O que acontece? Sobrecarrega o sistema imunológico. E é nessa sobrecarga que aumenta a incidência de câncer. E é nessa sobrecarga que dá problemas na pele. Então, por exemplo, são tatuagens às vezes que ficam altas quando tá calor, coçam muito e sobrecarregam o sistema imunológico, porque quando o macrófago chega para comer a tinta, o que é o macrófago? Uma célula de defesa que come os pigmentos da tatuagem, morre no local e forma o desenho da tatuagem. Quando os macrófagos chegam para engolir essa tinta, como o tamanho do pigmento dela é maior, ele não consegue comer, ele tem que jogar uma bomba, vamos dizer assim, que chama xenocomposto P450, é um modo de destruição utilizado também pelo fígado para destruir essa tinta, vamos dizer assim. E aí essa tinta partilha em vários pedaços, e aí os macrófagos começam a comer e começam a morrer intoxicados, só que isso desgasta o nosso sistema imunológico. Então, Dynamic não é proibida, usar Dynamic é crime, tá? É crime sanitário, porque está na legislação que as tintas todas têm que ter registro da Anvisa. E Dynamic não tem registro da Anvisa. Hoje a gente tem várias marcas com registro da Anvisa. Então a gente tem uma gama de tintas da Electric Ink com registro da Anvisa. A gente tem a Viper Ink, a Star Bright estava no mercado, acho que perdeu o registro agora. A gente tem a Amazing Ink, a gente tem várias tintas com registro da Anvisa, mas a Dynamic não tem registro da Anvisa. E a galera, infelizmente, usa geral, faz vídeo com Dynamic atrás, enfim. Fernando Tatu falou, boa noite, pode usar água destilada como diluente? Pode sim. Só não pode ficar, abre e fecha o galão de água destilada no estúdio. Abre e fecha o galão de água destilada. O que acontece? Contamina todo o galão. Então, quer usar água destilada? Compra os flaconetes, compra água destilada em tubinho pequenininho. Ronildo falou, tem que dar valor nos produtos específicos para isso, que os técnicos estudam, nos proporcionar material seguro e de ótima procedência. Pois é, Ronaldo, é o que eu sempre falo, ó. Quem usa furadeira sabe, se você furar muito raso, a bucha não entra. A bucha, né, não entra. Daí fica um pouquinho da bucha para fora, a maioria das pessoas pega uma faquinha e corta a bundinha da bucha. O que acontece com isso? Você tira completamente a quantidade de peso que aquela bucha aguentava. Ou seja, você estragou um produto que foi calculado para aguentar um certo tipo de peso por um engenheiro. Na tatuagem é a mesma coisa. Entortaste da agulha para o traço sair melhor, enrolar fita adesiva no meio da haste, abrir cartucho e alterar a agulha, tudo isso é proibido. Não pode alterar material com registro da Anvisa. E não tem nem porquê. Os engenheiros estudaram para que seja daquela maneira, para que seja seguro vocês trabalharem daquela maneira. Quer um traço mais certo? Treina, caramba! Se esforça, realmente se dedique para a sua profissão, ao invés de fazer gambiarra. Aí quero uma bucha, vou esqueirar a ponta da agulha de traço. Gente, quanto custa uma agulha? Pega e troca a agulha, pega uma bucha que já foi preparada para isso. Fala, Marcos, e aí, tudo bem? Cheguei tarde, o Marco falou. Mas não, ainda bem que você chegou. Boa noite aí pra você. Vamos ver. 071 Blue Ink falou: tenho tatuagem com a Dynamic, não sabia do prejuízo dessa tinta. Coçam até hoje, tenho queloide temporária. Exatamente, 071 Blue Ink. Olha o que acontece. O que é essa queloide temporária? Quando tá calor, ela incha e coça. Quando tá frio, ela baixa. Porque imagina que a célula de colágeno, vamos supor que isso aqui é uma célula de colágeno. A agulha veio e pum, abriu a célula de colágeno, injetou tinta. Só que essa tinta era uma Dynamic, um pigmento muito grosso, muito grande. O macrófago não conseguiu fagocitar direito essa tinta. Então ficou um acúmulo. Imagina uma manteiga, quando tá frio, ela se junta no meio da frigideira. Quando você aquece, ela espalha. Acontece a mesma coisa com as tintas, né? Então, quando você está com calor, esses pigmentos, vamos dizer assim, saem pelo buraquinho da célula de colágeno e vai lá para cima e fica alto. Então, isso é chamado de queloide temporária, tá bom? Uma coisa que melhora um pouco isso é tomar banho com bucha vegetal. Então, você toma o banho e tal. E aí, a última
vez. Se você for se lavar, você passa um sabonete e esfrega a bucha vegetal em todo o corpo. Melhora um pouco, tá? Mas não resolve 100%, tá bom? Dá esse aumento porque dá uma vasodilatação no local, uma liberação de histamina e essa tinta sobe, tá bom? A Ana falou chocada. E Ana, você vai chocar com cada coisa que é feita, que brincadeira. Conário falou, adoro bobina, tenho outras, mas só os bobina. Minhas bobinas são um filezinho, limpinhas, as minhas também. Eu tenho uma bobina de estimação de 12 anos. Eu tô migrando um pouco agora para rotativa, que eu ganhei de uma aluna, uma FK Irons, da Renata. Se a Renata estiver escutando, é a Renata lá da Bahia, mandou de presente para mim uma FK Irons dourada, que eu amo dourada. E aí eu me apaixonei por essa máquina, porque ela é dourada, ela é uma máquina forte. E eu, como tenho algumas doenças autoimunes, às vezes minha mão tá muito inchada. E aí eu ficar segurando... Desculpa pelo latido, pessoal, meu cachorro quer que eu vá lá brincar com ele. Já tá dando horário de brincar com ele. Mas assim, ó, o que acontece? Eu, como tenho algumas doenças autoimunes, então se eu fico segurando a máquina de bobina, às vezes quando eu tô com a mão inchada, por exemplo, hoje tá inchada, não sei se dá pra ver, mas o que acontece? Dói muito. Então daí eu tô tentando me acostumar com uma rotativa por causa do peso, apesar de eu preferir 100% bobina, que eu prefiro fazer a regulagem, eu prefiro ela ter uma batida mais forte, então já passa, já pega, eu não tenho muita paciência assim na hora de tatuar, sabe? Por isso que eu não gosto muito de fazer realismo. Sei fazer, mas não gosto, assim, não tenho muita paciência, sabe, para fazer realismo. Fala, Fábio, tudo bem? Aí, ó, rei do realismo aí, que tá com uma parceria aí com a gente, chegou, ó, Fábio Spivak Tatu. Ele tem paciência aí para fazer uns portraits. Eu já não tenho. Vamos lá. Amaral Tatu falou, a cada dia aprendo mais contigo e passo a aplicar no meu dia a dia. Que bom, fico muito feliz, de verdade, pessoal. Esses dias eu recebi uma mensagem, eu acho que ele não tá aqui na live, de um tatuador que brigou bastante comigo nos meus posts, e aí esses dias ele mandou uma mensagem falando que ele tava meio que, vamos dizer assim, pedindo desculpa, falando que ele atacou os posts sem propósito, sabe? Mas eu achei muito legal esse reconhecimento dele, e se ele estiver por aí, um abraço, viu? O Léo falou, não entendi a surpresa sobre o Dynamic, sou aprendiz, mas ninguém, primeiro dia de curso, foi falado sobre tintas proibidas, e a Dynamic foi a primeira da lista. Fala, Léo, é que ela provavelmente não é aluna nossa, a Ana provavelmente não é nossa aluna, entendeu? Então, provavelmente com quem ela aprendeu a tatuar, ou se ela aprendeu sozinha, ela não teve essa informação, entendeu? A Anvisa não tem... A Anvisa não. A Dynamic... O Fábio perguntou assim, ó, por que a Dynamic não tem a Anvisa? A Dynamic não tem Anvisa, Fábio, porque eu acabei de explicar para o pessoal o que acontece. O tamanho do pigmento da Dynamic é muito grande. Então ela força o sistema imunológico a ter que destruir esse pigmento para depois fagocitar. Então esse forçar o sistema imunológico aumenta a incidência de câncer e causa o que a gente conhece por queloide temporária, que inclusive várias pessoas falaram aqui na live que possuem. Então a Dynamic não é autorizada pela Anvisa, e para ela ser autorizada pela Anvisa, ela vai ter que mudar o componente dela. Um dado interessante, pessoal, é que a Dynamic já mudou um pouco dos componentes, porque a União Europeia e França chegaram a proibir essas tintas. Então ela deu uma mudada sim já na fórmula, mas ainda não está uma fórmula 100% segura perante a visão da Anvisa, porque os pigmentos ainda continuam sendo grandes e continuam forçando o sistema imunológico, tá bom? Então, para a Anvisa ter registro, ela tem que mudar um pouco a fórmula dela. Aliás, pessoal, toda tinta que pega registro da Anvisa, se ela é uma tinta importada, ela tem que dar uma mudada na fórmula, tá bom? Basta pegar uma tinta que não tenha registro da Anvisa, da mesma marca, e comparar com a que tem registro da Anvisa, vocês vão ver que tem coisas na fórmulas diferentes. A Ana falou, Léo Oficial, pois você acredita que fizeram foi indicar ela, e ela era internacional e muito bem pigmentada, que era a melhor do mercado, aprendo muito com a Renan, sério. Então, pessoal, esse é o problema que está acontecendo no mundo da tatuagem. Pipocou curso de tatuagem para todo canto, e aí as pessoas estão passando cada vez mais informações completamente erradas e completamente fora da legislação, e não é pouco isso que eu estou vendo, é muito, infelizmente.
O Léo falou, não entendi a surpresa sobre a Dynamic. No meu primeiro dia de curso foi falado sobre a Dynamic proibidas. Foi a primeira da lista. Então a Ana já explicou aí, né? O Fábio falou, pelo pigmento dela ser assim, por isso ela é mais forte, mais preta, exatamente. Pelo pigmento dela ser maior, em maior quantidade, fica mais forte e mais preta, porém acaba com o sistema imunológico da pessoa. Hoje, pessoal, eu tenho 5 doenças autoimunes: lúpus, esclerose sistêmica, síndrome de Sjögren, gastrite atrófica, anemia perniciosa, e eu não sei se eu já falei, nossa, fugiu agora. Entre essas doenças autoimunes, essas 6 doenças autoimunes que eu tenho, devo ter esquecido alguma que eu não lembro, os médicos afirmam que foi pela quantidade de tatuagem que eu fiz com tinta sem registro, porque eu forcei muito meu sistema imunológico, e aí quando eu parei de me tatuar, meu sistema imunológico não tinha mais o que combater os meus próprios órgãos. Doenças autoimunes são doenças que o próprio corpo cria, e aí ele, ao invés de combater micro-organismos que vêm de fora, eles combatem o nosso próprio corpo, nossa própria pele e assim por diante. Por isso que eu sou vermelha aqui, ó. Direto o pessoal pergunta aí nos meus vídeos por que eu tenho essa mancha aqui, ó. É uma mancha de lúpus, é a famosa borboleta do lúpus, tá bom? Então são doenças que não passam, mas que infelizmente não tem cura. E o meu caso foi por excesso de tatuagem com tinta sem registro, feito em curto período de espaço, assim exacerbando o sistema imunológico, tá bom? Ronildo falou, se eu não me engano, ela tem alto teor de chumbo. Sim, Ronildo, na verdade assim, as tintas Dynamic colorida têm alto teor de metal pesado realmente. Já a preta é o Carbon Black, tá? Ela está no grau cancerígeno 2, que não é um grau muito perigoso para o humano, mas o problema não é o grau cancerígeno que tem o componente da tinta, e sim o que ela faz no sistema imunológico, tá bom? Eu tenho uma quantidade de metal pesado gigantesca no corpo, porque todas essas tatuagens aqui, ó, foram feitas tudo com tinta sem registro. E muita cor, né? Então eu tenho cádmio, eu tenho mercúrio, enfim, tá? Pablo Tatu falou, a Super Black da Intense tem esse problema de Anvisa? Pablo, a Intense agora tá com registro, né? Pela Electric Ink, tá bom? 071 Blue Ink pôs uma carinha de choro. O Léo falou, é correto chegar às águas e cartuchos para ver se ela não há nenhuma deformidade nas agulhas, ou devemos apenas abrir o pacote e usar confiando apenas no produto? É correto checar. Se é correto checar as agulhas e cartuchos para ver se não estão com deformidade nas agulhas, ou devemos apenas abrir o pacote e usar confiando apenas no produto? Não, a gente deve checar, fazer uma fiscalização, uma checagem visual na agulha, e depois a gente pode passar a mão, desde que esteja já com máscara e luva, nas agulhas para ver se elas não têm deformidades. É correto checar sim, tá? Joga Pré, da Angeli falou, eu depois de fazer mais de 30 tatu em mim com a Dynamic, pôs 3 carinhas de palhaço. Infelizmente, quando a gente não conhece, a gente nem deve ficar nos culpando, né? Imagina a culpa que eu sinto de ter ficado 6 meses internado por doenças autoimunes, que foi gerada por tinta sem registro. Mas na época que eu comecei a me tatuar, lá em 1999, eu comecei, 1996 na verdade eu fiz a primeira tatuagem, mas me tatuar bastante em 1999, e depois me enchi de tatuagem, 90 tatuagens em 30 dias, sendo modelo dos meus alunos, então eu fazia 3 tatuagens por dia. Imagina eu como eu me sinto culpada com tudo isso. Eu fiquei 6 meses internada, entrei com 56 quilos no hospital, saí com 120 quilos, de tanto que eu usei corticoide, saí de lá numa cadeira de roda, perdi a visão, então tudo isso é bem complicado, tá bom? Vamos lá. Santo digo novamente, a Anvisa é a nossa maior aliada, com certeza a nossa maior aliada. Eu ainda brinco, eu falo, pessoal, vocês acham que vocês são alecrins dourados, que a Anvisa quer destruir todos os tatuadores? Com qual intuito? Pelo contrário, gente, como a gente tem SUS, a Anvisa quer realmente que a população não fique doente, porque não quer levar custo para o SUS, né? Então não é só porque ela ama a gente, mas também evitando custos ao SUS, tá bom? Aí nos Estados Unidos, por exemplo, você lê no rótulo que tem metal pesado. Você usa se você quiser, mas se você cair no hospital, você tá ferrado. Você deixa uma casa, um carro, enfim. 071 Blue Ink falou, como você descobriu as doenças autoimunes, Renan? Teve algum indício?
Eu comecei a perder a visão enquanto eu tatuava, eu começava a ver 3 imagens, né? Então não era nem desfocado, era 3 imagens mesmo. Depois eu comecei a ter inchaços nas dobras, né, das mãos. Inchaços, tá vendo? É bem inchado, tá vendo? Aí depois eu comecei a ver, eu descobri porque eu tive muita secura vaginal, boca e olho. E aí dando aula, minha língua começou a grudar no céu da boca, de tanto que estava seco. E aí foram 9 anos procurando as doenças autoimunes, tá, pessoal? Foram 9 anos. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter os sintomas um pouquinho antes de eu me tatuar muito. Eu comecei a ter os sintomas ali no ano de 2000, mais ou menos. Foram 9 anos para descobrir. É muito difícil descobrir doença autoimune, geralmente só descobre quando está em crise. Eu recebi diagnóstico de psiquiatra falando que eu tinha mania de doença, que eu não tinha nada, porque faziam vários exames e muitos deles davam perfeitos. Um belo dia eu estava tatuando e as imagens viraram de ponta cabeça. E aí quando eu cheguei no hospital, o médico falou esclerose. E aí fez um monte de testes fãs que descobrem se a doença autoimune está ativa, né, ou está em remissão, vamos dizer assim. Explicando muito resumidamente o que é o fã, mas não é bem isso, tá? Mas descobre se você tem tendência ou está em crise de doença autoimune. E aí deu positivo para 5 doenças e depois de 3 anos eu fui descobrir o lúpus, tá? Eu já tinha essa mancha, mas ele saía negativo todas as vezes. Fábio, legal. O Fábio falou assim, ó, eu amei você falando de não fazer misturas mágicas. Exatamente, eu falei no começo hoje também da live, ô Fábio, exatamente sobre isso, que o pessoal fica ensinando umas misturas mágicas, sendo que o produto existe pronto, entendeu? Ronildo falou, gratidão por esclarecer, Renan, imagina. O Fábio falou, eu já fiz uma tatuagem em mim com tinta que brilha na luz negra. Medo puro. O meu sonho também era ter uma tatuagem que brilha na luz negra, viu? Tinha uns lápis, não sei se vocês já conheceram, que escrevia em camiseta, brilhava na luz negra. Eu era louca por essas coisas que brilham na luz negra. Meu sonho era ter uma tatuagem também que brilha na luz negra. Quando eu descobri que faceta em dente brilha na luz negra, eu queria porque queria colocar. Mas enfim, eu acabei não colocando, mas vamos lá. O Pablo falou aulas e bateu palma, show de bola. Joga perna Gil e falou, eita Fábio, Charme Boy, é isso? E deu risada. Aí Conário falou, caramba Renan, aí vamos ver. 07 Blue Ink falou, Fábio, essa tinta é proibida também. Fábio falou, Brasil é referência em tatuagem e biossegurança? O Brasil, Fábio, é referência em biossegurança. O Brasil é um dos países que mais tem leis de biossegurança. Infelizmente, o que falta no Brasil é uma fiscalização mais ativa. Mas o Brasil é o país que mais tem regras de biossegurança. Por isso, qualquer aluno que faz curso com a gente, por exemplo, depois consegue prestar a prova de biossegurança em qualquer país e passar. Alguns países basta levar a nossa certificação, mas os países que têm prova, basta fazer a prova que passa com certeza, tá bom? A Ana falou, Renan, juro, você é maravilhosa, você agrega demais, você literalmente passou na pele tudo o que você ensina. Sinto muito que tenha passado por isso. Obrigada, Ana, de verdade. Mas eu acho que tudo teve um propósito, sabe? Durante muito tempo, pessoal, eu me culpei pelo que aconteceu. E durante muito tempo, de verdade, eu fiquei muito triste com o que me aconteceu, porque eu me senti muito culpada, sabe? Até me emociono, porque assim, minha avó falou muitas vezes pra mim, não se encha de tatuagem, cuidado, pode fazer mal. E eu sempre fui apaixonada por tatuagem e acabei fazendo. Quando eu comecei a dar aula, eu queria ter as tatuagens, né? E levo com muito carinho todas as tatuagens dos meus alunos no corpo. Mas realmente durante muito tempo eu me senti muito culpada por tudo que aconteceu comigo. E depois eu vi que tudo isso tinha realmente um propósito, que era eu cada vez mais querer estudar sobre tatuagem, querer estudar sobre os pigmentos. Na faculdade de medicina eu estou entrando com 4 trabalhos científicos sobre tinta de tatuagem na pele humana. E eu acho que tudo isso teve um propósito muito grande, que é ajudar todo mundo, viu? Léo falou, retirar as agulhas do cartucho para curvá-las, no caso das Magnus, e depois montar o cartucho é correto? Completamente proibido. Alteração de material estéril com registro é proibido, tá bom? E voltamos a dizer o que a gente estava falando antes, né?
Os materiais já foram feitos por engenheiro, gastaram-se muito dinheiro para fazer a agulha daquele jeito, né? Entortar, machuca mais a pele, enfim, não é para fazer, tá bom? 071 Blue Ink falou, obrigado por esclarecer, desculpa pela pergunta indelicada. Imagina, eu gosto até de contar bastante minha história, às vezes é lógico que a gente se emociona lembrando de tudo que a gente passou, mas graças a Deus hoje tá tudo bem e eu gosto mesmo de compartilhar essa história porque eu acho importante. Muitas vezes o tatuador me ataca falando, por acaso você já viu alguém ficar doente porque usou tinta sem registro? Aí eu falo, Aí, às vezes eles ficam parados, não entendem ou acham que não é verdadeira essa informação. Então, assim, eu acho que é necessário a gente conversar sobre isso, tá bom? E fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Joga pedra na Jani disse, eu não tô dormindo direito, agora lascou. Por que não tá dormindo direito? Joga pedra na Geni diz, graças ao SUS. Fábio disse, preciso de uma tela para a convenção. Seria legal se aparecer alguém de Campinas para mim fazer minha primeira tatu no Ender. Show de bola, Fábio. Aí o pessoal, o Fábio tá precisando de uma tela para fazer aí uma tatuagem para uma convenção, tá bom? Então depois os interessados chamem o Fábio aí em box e bora fazer a tatu, pô. Joga pedra na Geni falou, a gente tá com você, Renan, obrigada por tudo. Imagina, pessoal, fico feliz e sabe que eu também estou com vocês porque vocês precisarem, tá bem? Ronildo falou que fazem a diferença, gratidão. Imagina, eu que agradeço aí, que vocês gostam do conteúdo e agradeço a união em busca de mais reconhecimento pela classe dos tatuadores, porque esse é meu propósito, fazer com que cada vez nós sejamos mais reconhecidos, nós tenhamos mais nosso trabalho valorizado, que nós possamos que a gente possa cada vez mais viver de tatuagem, viver bem, poder usufruir a vida. É muito gostoso trabalhar com tatuagem, né? A gente tem uma liberdade de tempo muito grande, uma liberdade financeira legal, a gente pode comprar coisas para quem a gente ama, então eu espero que cada vez mais a nossa classe seja valorizada, tá bom? É isso aí. 071 Bruno que falou, você se tornou referência, obrigada. Conário falou, muitos anos atrás eu pensei, nossa, que louco, uma tinta que brilha na luz negra, imagina só, mas aí lembrei, não vou embalada e não tenho luz negra em lugar nenhum, fim do sonho. Eu gostava tanto de luz negra que eu tinha uma luz negra na sala da minha casa, gente, aí às vezes eu apagava e ficava desenhando na minha camiseta. Vocês não lembram, né? É que eu devo ser bem mais velha do que todos que estão aqui na live, eu tô com 43 anos, faço 44 agora no dia 19 de setembro. Então vamos lá, o Fábio falou, a pior coisa que vejo tatuadores fazendo é esquentar a agulha para deixar ela mais grossa. É só comprar uma bucha. Falamos disso hoje, Fábio. É um absurdo, completamente absurdo. Joga pedra na Geni falou, não estou dormindo direito de preocupação em tatuar bem e com biossegurança. Fica tranquila. O primeiro passo você já deu, que é começar da maneira correta. Agora é treinar. Treinar, 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 incansavelmente, sempre pro resto da vida. Leonardo falou, usar manteiga de tatuagem é melhor que usar vaselina para tatu? A vaselina, ela tem petrolato, né, que vem do petróleo. Então, assim, eu não gosto muito de vaselina. Mas eu passo vaselina, faço a marca d'água e depois trabalho só com manteiga e gel de contato para limpar a tatuagem. Gel de contato para limpar a tatuagem. Ao final da tatuagem eu passo espumador. Hoje eu trabalho com espumador da marca M-Boa. Inclusive, pessoal, se quem quiser aí comprar produto da M-Boa com desconto, pode me chamar em box que eu passo o código para vocês comprarem produto com desconto pela escola, tá bom? Podem me chamar que eu mando o código para vocês. Eu gostei muito do produto, eu não conhecia, comecei a trabalhar com eles porque uma aluna indicou e eu realmente estou gostando demais, tá bom? Eu acho que é 15% ou 20% de desconto que vocês têm, tá bom? Conário falou, não é a mais velha, tenho 45. Caramba! Olha aí. Ronildo falou, meus parabéns. Conário falou, tamo junta na área quarentoriana. Verdade. Pessoal, eu queria que vocês falassem aqui há quantos anos cada um de vocês tatuam, tá bom? Ó, o Fábio falou, prefiro manteiga, faz menos sujeira e rende mais. Show! E também lesiona menos a pele, tá, pessoal? A Ana falou, aprendo mais em suas lives do que em muito workshop que já fui.
um absurdo o fato de profissionais renomados passarem informações inapropriadas para a galera. E uma responsabilidade grande. Você honra a classe. Obrigada, valeu, pessoal. Olha, o Fábio tatua há 15 anos, joga pedra na Geni 8 meses. Conário há 16 anos. Quem mais, pessoal? 071 Blue Ink, 1 ano e 8 meses. A Ana, sou barriga verde, tatua há 4 meses, risos. Santo falou, estou na área desde 2018, sou verde ainda. Que nada. Gabi, Pablo tatua há 9 anos. Alex entrou na live aí. O Léo falou, sou estudante há 6 meses, show. É isso aí. Então vocês podem ver que a gente tem pessoal de vários níveis diferentes aqui, né? De quantidade de anos de profissão aqui na live. E o importante é que todos estão em busca da mesma coisa, que é fazer de maneira correta, né? Aí, pessoal, qual estilo? O Fábio perguntou para vocês aí, ó, qual será o estilo preferido do pessoal? Qual estilo que vocês mais preferem aí? A Ana falou, entrei na área em 2021. Amaral Tatu falou, entrei na área em 2021. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Aí Ronildo falou, minha primeira tem uns 20 anos. Caramba, que legal, pô. Que estilos mais vocês gostam de fazer aí? Mas começou a tatuar profissional, o Santo falou. Mas comecei a tatuar profissional em 2020, legal. Ronildo falou realista, Conário realista. O meu estilo preferido se chama drop dress. Não é um estilo que o pessoal gosta muito, não é um estilo muito valorizado. Eu sou mais procurada para fazer Maori e Samoan, tá? Mas o estilo que eu gosto se chama drop dress, é um estilo que eu criei, é um desenho como se não tivesse acabado ainda. Ele tem achura, ele tem pontilismo, ele tem pontilismo escovado, ele tem marca d'água no meio da tatu, né? Ó, 071 falou lettering, black work, joga pedra na Geni, Neotrad, tradicional, Fábio portrait. O Santo Geek e Old, a Ana, eu acho lindo do Black Work. É isso aí. Quando eu comecei a tatuar, meu sonho era fazer cobertura. Aí a primeira cobertura que apareceu na minha vida, eu tinha 2 meses de tatuagem. Apareceu um Maori para eu cobrir com um lobo realista. Falei pro cliente, ó, não vai ficar legal, hein? Não ficou legal, até hoje ele tem a tatuagem, continua sendo meu cliente e ama a tatu, mas não ficou legal. Mas eu desisti de cobertura, comecei a achar muito chato. Aí eu inventei jogar branco, esperar 45 dias, depois jogar branco de novo e depois jogar uma tatuagem por cima. Aí eu comecei a gostar um pouco mais de cobertura. Mas eu ainda prefiro tatuagens mais rápidas, sabe? A Ana falou, eu adoro lindo black work. O Amaral falou, mini realismo e black work. O Ronildo falou, seu estilo é massa, é uma mágica. Eu também gosto, viu? É top. Joga pedra na Geni falou, nunca pensei que fosse ver tanta tatu ruim na cidade depois que comecei, risos. Pessoal, então é isso aí, ó. Daqui a pouco a gente vai ter a live cortada, né? Porque tem um período, um tanto de horas aí que a gente pode ficar na live. Primeiramente eu quero agradecer a presença de todos vocês. Santo falou, eu fiz 2 coberturas até hoje, mas gosto muito. A gente tem uma tatuadora aqui no estúdio que chama Thalita Trivelato. Ela só mexe com cobertura. E ela usa roda de cores para fazer cobertura. É muito legal. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma tatuagem vermelha, ela vai jogando o verde, vamos dizer assim, para levar para um tom mais amarronzado para chegar perto da tonalidade da pele. É uma doideira totalmente loucura que ela faz com as coberturas, fica muito top. O Léo falou, minha amiga tá vendo a live comigo, ela disse que a tatu dela foi feita com tinta xadrez e a gente falando mal do Dynamic, risos. Conário falou, valeu querida, muito obrigada, eu que agradeço, pessoal. Vou postar aqui pra vocês, tá bom? Aí o Fábio falou, desculpa pessoal, mas eu odeio fazer cobertura, kkk. Aí o Santo falou, que gênia. Muito show mesmo, o jeito que ela tá cobrindo. Então assim, ó, pessoal, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Desejo para vocês uma ótima noite. Foi um prazer estar com todos vocês. Se você ainda não segue esse canal, já segue para receber conteúdo de qualidade e conteúdo sério. Já compartilha também essa live e os conteúdos nossos com quem realmente precisa de informação séria. Lembrando que quanto mais informação a gente disseminar séria, mais a gente vai obrigar que todos trabalhem
de maneira ética e levando a profissão a sério, tá bom? Eu que agradeço, pessoal, de verdade, desejo uma ótima noite a todos e sejam muito bem-vindos sempre na live. Semana que vem a gente tem outra, tá bom? Um beijão, boa noite a todos e até mais. A gente se vê em breve, tá bom?